Olá, boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer pela presença de todos vocês e pelo interesse, em estar assistindo a esse webinar, oferecido aqui pela MapData. Eu sou o Wanderson, sou engenheiro de aplicações aqui na MapData, sou especialista técnico na área das soluções, Autodesk para manufatura, e eu trabalho diretamente, com softwares de simulação, com algumas soluções Autodesk voltada para simulações, e análise de elementos finitos, tá? Então, hoje, basicamente a gente vai falar a respeito da simulação estrutural por elementos finitos, Essa é a nossa agenda do webinar. Eu vou destacar o que é o Autodesk Nastran e como ter o acesso, ao Nastran, o solver da Autodesk para elementos finitos, para análise, estrutural. Os principais recursos do Autodesk Inventor Nastran. Eu vou fazer uma rápida demonstração da solução com algumas informações, alguns tópicos importantes, que são alguns diferenciais aqui da ferramenta, os diferenciais, do Nastran, e como a MapData ela pode ajudar a vocês, as empresas, nos desafios do dia a dia e da engenharia, seja uma indústria, seja um escritório aí voltado para projetos. Então, para quem nunca viu, para quem nunca chegou a realizar uma simulação estrutural por elementos finitos, basicamente nós temos aqui um exemplo, do fluxo de trabalho, que seria uma geometria, uma definição geométrica feita dentro do próprio Inventor. Tá? Essa geometria do Autodesk Inventor, ela é discretizada, através das ferramentas de análise aí do Nastran. Tá? Depois eu vou definir, mostrar para vocês, como é que funciona esse fluxo de trabalho interno aí dentro do próprio Inventor, que é o Nastran trabalhando dentro da própria interface aí do Inventor. Então, através dessa geometria gerada dentro do Autodesk Inventor, nós entramos dentro do ambiente do Inventor Nastran e é realizado essa discretização. A discretização, basicamente, é nada mais, nada menos que a divisão dessa geometria em pequenos elementos, tá? Que são de geometrias conhecidas e também comportamento conhecido. Nesse caso, tá? Essa discretização, como é uma geometria sólida, é feito com elementos tetraédricos, tá? Então, através desse conhecimento do comportamento, desse conhecimento isolado de cada um dos elementos, é possível realizar a análise e conhecer o comportamento geral aqui desse componente, através, da soma dos efeitos e das interligações desses elementos através dos nós, onde em conjunto com a malha é definido a restrição e também os carregamentos. Então, através dessas considerações, é rodada uma análise de elementos finitos. É nesse momento que o Nastran ele entra em ação, que é o que chamamos aí do solver. Basicamente, o solver ele é a peça principal, ele é a peça-chave, de um software de elementos finitos, onde todas as equações elas são resolvidas dentro do solver, tá? Essas equações que são definidas dentro da própria interface do Inventor. E uma vez, que o solver ele encontra o resultado, ele traz, esses resultados para dentro da própria interface do Inventor e visualizamos, nesse caso aqui, o resultado das tensões, nesse componente, pode ser deslocamentos ou demais outros resultados. Então, isso é uma simulação, estrutural aí por elementos finitos. Quando eu falo, de simulação por elementos finitos, isso é independente do software, seja dentro do Nastran, seja dentro do ambiente Stress Analysis do Inventor, ou seja, em qualquer outro software aí de elementos finitos.
Quando eu comentei a respeito, né, dos elementos, dessa discretização, basicamente é possível, né, dentro aqui do Nastran, realizar essa discretização considerando elementos sólidos, tá, que são esses tetraedros, tá? Basicamente é uma pirâmide de base triangular. Tá? É possível definir elementos tanto de primeira quanto de segunda ordem, tá? Nesse caso, segunda ordem com os nós na, no meio, né, da aresta de cada uma das faces aí dos elementos, tá? É possível também realizar essa discretização com os elementos de casca, específico aí para trabalhar com chapas, né, principalmente componentes de espessuras finas. Então, o elemento Shell ele tem uma capacidade específica para detectar principalmente flexão em relação à espessura, né, desse elemento. Então, ele possui graus de liberdade tanto de translação quanto de rotações em cada um dos nós. Tá? Essa é uma capacidade específica do elemento de casca, tá? Que é um diferencial comparado em relação aí aos elementos tetraédricos, tá? Que ele possui somente 3 graus de liberdade por nó. E também é possível realizar os modelos, né, com os elementos de viga, que também ele possui, né, tanto os graus de liberdade de translação quanto os graus de liberdade de rotação. Tá? Então, é possível fazer as definições de estruturas que são construídas tipicamente por perfis metálicos definidos através dos elementos de viga, que pode ser o elemento bar ou o elemento beam aqui dentro do Nastran. Então, muito bem, o que é o Nastran? A Nastran ou Nastran, também como conhecido, né, aqui no Brasil. Então, o Nastran ele começou dentro da NASA, ele é um projeto, né, que foi iniciado dentro da NASA para realizar algumas análises estruturais, algumas análises específicas deles. E o Nastran, né, basicamente é uma abreviação de NASA Structural Analysis. Tá? Então, essa, né, basicamente é a definição aí do Nastran. Então, esse projeto, né, ele foi um projeto governamental, né, um projeto desse solver, e ele é um solver, né, cujo código-fonte dele ele é aberto. Tá? Então, diversas empresas, tá, baseados nesse código-fonte inicial do Nastran, elas realizaram alguns desenvolvimentos, né, baseado nesse software, né, nesse solver aí de código aberto. Então, esse solver, né, ele foi liberado aí para domínio público no final da década de 60. Tá? Algumas empresas, né, iniciaram esses desenvolvimentos a partir do código-fonte inicial, tá? A partir da década de 70, para rodar em algumas aplicações em mainframes, supercomputadores. Tá? E a Ney Nastran, ela iniciou os desenvolvimentos na década de 90, especificamente para trabalhar em PCs, para trabalhar em computadores pessoais. Tá? Então, essa basicamente é um histórico a respeito da onde vem o Nastran e o que é o Nastran. Tá? Então, em relação, né, ao acesso ao Nastran, ao acesso a esse solver, tá? Esse solver ele faz parte hoje, né, do portfólio de produtos da Autodesk. Então, a Autodesk, né, ela detém aí um solver, né, chamado Autodesk Nastran, cujo, né, solver, uma vez que é instalado em conjunto aí com o Inventor, uma vez que é instalado na máquina que possui o Inventor, basicamente nós temos acesso ao que nós chamamos do Inventor Nastran, né? Basicamente, né, todo software de elementos finitos, ele necessita de uma interface gráfica e de um solver.
Então, nesse caso, o solver é o Nastran e o inventor é a nossa interface gráfica. Então, entende-se como interface gráfica, basicamente todas as ferramentas onde nós definimos malha, restrições, carregamentos, tá? Toda a definição, toda a configuração do nosso modelo de elementos finitos, tá? Uma vez que esse modelo está pronto, ele está consistente, tenho todas as informações e eu clico no botão aqui dentro no comando, né, no botão do Run, basicamente quem vai rodar, né, essa análise é o Nastran, tá? E uma vez, né, obtido aí o resultado, ele devolve essas informações para o Inventor e fazemos o que a gente chama do pós-processamento, que é a visualização dos resultados, visualização das respostas obtidas através do solver, tá? Então, atualmente, né, somente dentro do pacote, né, da coleção de produtos, né, desenvolvidos especificamente para a manufatura, que é a Product Design and Manufacturing Collection, basicamente é dessa forma que é possível, né, ter acesso aí ao Inventor Nastra. Então, acredito que é, algumas empresas, né, pode ser que possuem somente um inventor, tá? Então, é dessa forma que é possível fazer o acesso, né, através da aquisição da Product Design, mas também pode ser o cenário de algumas empresas que já possuem a Product Design, tá? Vocês possivelmente, né, conseguem ter acesso aí ao Inventor Nastra. Então, é possível, né, somente solicitar aí ao TI, né, a empresa de vocês para fazer a aquisição, para fazer a instalação desse pacote, né, dentro do Inventor para poder ter o acesso. Tá? Então, atualmente, né, o portfólio de produtos, né, da Autodesk, ele é um portfólio bem vasto, né? Então, a Ney Nastran, né, a Ney Software foi uma empresa adquirida, né, pela Autodesk. O total hoje, né, de investimento aí da Autodesk, né, em simulação, né, é acumulado em mais de 400 milhões, tá, de investimento aí em softwares de simulação, tá? E basicamente, né, são esses, né, alguns dos produtos, né, disponíveis aí, né, dentro do portfólio de produtos da Autodesk, né, e hoje a gente vai falar aqui a respeito, né, desse produto que é o Autodesk Inventor Nastra, tá? Então, só para deixar claro, ele só está disponível, né, dentro da Product Design, tá? Não é possível realizar, né, um licenciamento, né, do Inventor Nastran fora da Collection, tá? Então, a respeito, né, das análises aqui do Autodesk Inventor Nastran, né, é possível realizar as análises lineares estáticas, tá? Que a gente vai ver com mais detalhes aqui logo à frente, tá? Análise, né, de montagens envolvendo contato, análise de fadiga, materiais, né, compostos, análises, por exemplo, né, análises térmicas, tá? Onde através de uma análise térmica inicial eu consigo, né, através do resultado da distribuição da temperatura, né, da minha geometria, seja, né, ele um componente ou uma montagem, eu posso realizar o que a gente chama de uma thermal stress, tá? O resultado da análise térmica ele vira, né, um carregamento aí da minha análise estrutural. Eu posso avaliar quais são as tensões e deslocamentos em função da distribuição aqui de temperatura. Tá? Então, é dessa forma, né, que eu faço, por exemplo, uma análise, né, uma thermal stress, que de algumas empresas, né, são algumas situações, né, que são corriqueiras, né, em algumas empresas, em algumas indústrias. Tá? Além, né, dessas análises, por exemplo, a análise não linear estática, onde a gente, né, consegue avaliar algumas situações de componentes envolvendo materiais não lineares, contatos não lineares ou
basicamente, né, uma terceira não linearidade, né, seria uma não linearidade geométrica, né, onde existem alguns casos onde existe a necessidade de avaliar, né, alguns componentes sujeito a grandes deslocamentos ou grandes deformações, tá? Análise de flambagem, né, por exemplo, em algumas estruturas, né, também são típicos aí, né, de algumas estruturas, típicos aí de algumas indústrias. Tá? Então, de uma forma bem geral, né, basicamente os tipos, né, de análises possíveis de serem gerados, né, dentro aí do Nastran, né, junto com o Inventor, tá? Então, quando eu falo, né, o Inventor e o Nastran, basicamente essa é, essa análise, né, basicamente ela é feita dentro da própria interface do Inventor, então não existe, né, a necessidade de importação ou exportação de arquivos, né? Então a geometria, né, ela é nativa, né, levada para dentro do ambiente do Nastran, tá? E lá é possível, né, realizar qualquer uma dessas análises. Então, basicamente, né, todas as análises, né, que estão disponíveis, né, algumas já foram comentadas anteriormente, os tipos, né, de elementos que eu acabei, né, definindo inicialmente, né, e também, né, os conectores rígidos, né, os conectores aí de parafusos. Também é possível, né, do ponto de vista aí da malha de elementos finitos, realizar refinamento da malha, né, e também usar algum, né, o conceito, né, de malha mista, tá, em um mesmo modelo, tá, utilizar tanto elemento de casca, elemento de viga, né, e em alguns casos, né, também elementos sólidos, tá. Existe também, né, o suporte do modelamento por simetria, tá? E também, né, alguns casos aí de axissimetria. Em relação a modelos, né, de materiais, existem, né, os modelos de materiais, tanto modelos lineares, né, que chamamos aqui, que é o caso, né, do isotrópico, né, e também do ortotrópico, né, e também o anisotrópico, como também, né, outros, né, modelos aqui de materiais, tá? Então, nós temos aqui o hiperelástico, o viscoelástico, tá? Elastoplástico. Para definição, né, de fadiga, nós temos aqui a definição da curva SN ou da curva εN, onde, basicamente, né, o que vai modificar seria em função, né, se é uma fadiga de alto ciclo ou de baixo ciclo. E também existem, né, alguns modelos específicos aqui de contato, né, que pode ser o contato separation, onde, né, alguns componentes eles podem se afastar, né, em relação um ao outro, né, que seriam a definição dos pares aí de contato bonded ou offset bonded, quando a gente trabalha aí com basicamente elementos de casca, né? O offset bonded ele é bastante, né, utilizado. Sliding no separation, tá? Shrink fit, né? Basicamente para fazer realizar, né, alguns casos aí de interferência, tá? Então, de uma maneira geral, né, esses são os principais recursos aí, né, do Nastra. Tá? E basicamente com esses recursos, né, é possível desenvolver aí uma infinidade de modelos de elementos finitos. Então aqui em relação ao solver, né, ao solver Autodesk Nastra, então quando eu defino como Autodesk Nastra, eu estou falando a respeito do solver, tá? Então ele é um solver, né, consagrado aí na indústria, né? Ele é um solver onde existe, né, uma grande confiabilidade em relação às análises, em relação aos resultados, né, que ele nos traz. E ele, né, basicamente existe, né, um órgão nos Estados Unidos que é o NAFINS, onde é feito algumas verificações e alguns benchmarks em relação ao resultado que o solver traz comparado com os resultados, né,
que são, né, já conhecidos, né, previamente aí, é, por, né, pelo cálculo através, né, de fórmulas matemáticas, né, por cálculos consagrados e já conhecidos, tá? Então, basicamente, né, para quem nunca chegou a visualizar, né, como é feito aí uma análise de elementos finitos, então, basicamente, esse é o fluxo, né, é dessa forma que é definida uma análise, né, de elementos finitos dentro aqui do Inventor Nastran. Então, deixa eu só voltar aqui esse vídeo. Basicamente, né, nós estamos aqui dentro da interface do Inventor. Eu venho aqui na aba Environments, tá? E eu tenho aqui Autodesk Inventor Nastran. Nesse momento, tá? É que eu estou entrando dentro aí do Inventor Nastran, tá? É nesse momento que eu consigo, né, realizar aí algumas definições, tá? Então, é definido aqui o material. Tá? Após a definição do material é definido, né, o tipo de elemento que ele vai gerar, né? Nesse caso aqui, ele vai trabalhar com elemento sólido, tá? Que ele definiu aqui, né, no que a gente chama da idealização, tá? Das idealizations, e nesse momento ele vai fazer a geração, né, da malha de elementos finitos. Então, o próprio, né, gerador aqui de malha, ele pega essa geometria, esse sólido do Inventor, né, é essa a grande vantagem, onde não existe a necessidade de fazer, né, de levar a geometria para nenhum outro ambiente aí do software, tá? De nenhum outro software externo, tá? Então essa geometria, né, sendo nativa aí do Inventor, eu não vou ter nenhum problema, né, em relação a importar ou exportar, né, essa geometria. Então, né, de uma forma, né, bem simples aqui é gerada a malha de elementos finitos. Após a geração, né, da malha de elementos finitos, que é essa divisão, né, aqui da geometria em elementos, nesse caso aqui tetraedros, tá? É feita a definição, né, das condições de contorno, que são as restrições e os carregamentos, tá? Então, através dessas considerações, tá, eu tenho a minha análise de elementos finitos. Eu consigo, né, entender qual é o comportamento desse componente através daquelas considerações. Tá? Então, nesse caso, né, o analista, né, a pessoa que estava fazendo a análise, né, possivelmente um projetista ou um engenheiro, tá, ele visualizou, né, através dos resultados anteriores, tá, que havia a necessidade de incluir esse reforço. Tá? Então, baseado nos resultados, né, ele tomou essa ação dessa inclusão desse reforço, tá? E basicamente, né, é possível, né, fazer essa, né, melhoria, né, de certa forma reduzindo, né, por exemplo, o deslocamento, reduzindo as tensões, né, em alguns casos, né, reduzir a massa, né, do componente, tá? Então, para cada necessidade, né, existe, né, alguma análise, né, específica que pode ser realizada aqui dentro do Nastran, tá? Nesse caso aqui foi rodado uma análise, né, linear estática. Tá? Então aqui eu tenho, né, alguns exemplos, tá? Que também eu, né, de certa forma eu vou fazer aqui um comentário geral, a gente vai visualizar, né, esses componentes aí, né, dentro do próprio Nastran. Tá? Então eu tenho aqui um exemplo, né, de um vaso de pressão, né, de uma análise linear estática, tá? Então eu vou entrar aqui dentro do Inventor. Tá? Então, eu só vou aproveitar, né, e fazer aqui alguns comentários. Então, essa geometria, tá? A origem dela, ela pode ser uma geometria sólida, tá? Ou ela pode ser já uma geometria definida como
uma superfície, eu posso modelar essa superfície, né, dentro aí do próprio do próprio Inventor. Então, nesse momento eu tenho a geometria, Autodesk Inventor Nastran, tá? Então, aqui, né, foi gerado o que a gente chama da mid-surface, tá? Então, basicamente, eu peguei aquela geometria sólida, foi transformada aqui em superfície, né? Foi gerado aqui o que a gente chama da superfície média, tá? Através dessa superfície média, né, automaticamente ele gerou a definição aqui do que a gente chama do elemento de casca, cada um deles com a sua espessura, tá? Foi aplicado, né, uma pressão interna nesse pequeno vaso aqui de pressão, tá? É um vaso de pressão didático aqui que eu uso, né, em alguns treinamentos, tá? Em algumas situações aí que são corriqueiras, né, em aplicação aí de algumas empresas. Então, né, são exemplos, né, simples aí com a característica, né, didática aí para entender, né, o conceito da análise, né, o conceito da definição aqui de algumas ferramentas, tá? Então, foi definido aqui uma pressão interna, tá? Nesse caso aqui de 0,5 megapascal, tá? Quando a gente considera, né, um vaso de pressão, a gente considera basicamente para existir pressão interna, ele, né, normalmente ele tem que ser considerado como fechado, então não foi modelado aqui a tampa, mas existe um esforço correspondente, né, à pressão interna vezes a área, né, desse bocal. E esse esforço foi aplicado diretamente na face aqui do flange, tá? E foi realizado, né, a definição aqui das constraints nas duas bases, né, nas duas chapas, né, que ficam fixados aí na base. Então eu venho, né, eu já tenho esse modelo aqui rodado, tá? Ele é muito rápido aqui para rodar, só para a gente não perder tempo, tá? Então, basicamente esses são, né, os resultados aqui desse componente, tá? Sujeitos, né, a essa pressão interna, mais esse esforço, tá, correspondente aí a essa tampa, né, aqui nesse bocal. Basicamente, esse é o comportamento dessa estrutura. Então, posso visualizar tanto o resultado, né, das tensões, por exemplo, como von Mises, né, máxima, mínima, principal, as tensões, né, nas direções x, y aí dos elementos, tá? Então existem diversos, né, resultados aqui que é possíveis visualizar. Por exemplo, se eu vier aqui display, né, no displacement, esses são os deslocamentos, né, para esse componente, tá? Nesse caso aqui, ao longo do eixo Z. Ou eu posso ter um deslocamento total, que seria correspondente, né, ao que a gente chama da magnitude, que seria a resultante, né, da XYZ aqui desse componente. Tá? Então, esse, né, é um exemplo, né, de uma aplicação, né, voltado aí para vasos de pressão. Tá? Também existe, né, uma situação, por exemplo, né, para uma viga principal, né, de uma ponte rolante. Tá? Então, nesse caso, né, também aqui com malha Shell, né, a maioria aqui dos exemplos, né, que eu vou trazer aqui para vocês, né, para ilustrar, né, eles são, né, construídos aí com malha Shell, que são, né, alguns exemplos típicos aí, né, de algumas indústrias, de algumas situações. Tá? Nesse caso, né, eu gerei um modelamento, né, da viga da ponte rolante em superfície, né, como está definido aqui. Eu utilizei um artifício aqui, principalmente em relação à fixação, né, que seria aqui um conector do tipo rigid body, justamente para fazer, né, o apoio aqui dessa viga, tá? Então, aqui eu já tenho, né, ela com a visualização aqui do resultado, tá? Então,
eu tenho, né, essa geometria que foi modelado totalmente em superfície dentro do Inventor, né, foi trazido aqui para dentro do ambiente do Nastran. Dentro aqui do ambiente do Nastran foi gerada a malha, né, do tipo Shell. Então, por exemplo, eu tenho aqui a definição, né, de uma das chapas, né, que é aqui a lateral, né. Também aqui é um exemplo, né, didático, tá? Basicamente, né, é para mostrar aqui é, algumas ferramentas, né, do software. Então, uma chapa, por exemplo, 3/8 aqui para essa lateral. Tá? Uma grande, né, um grande diferencial, né, que existe aqui dentro do Nastra, né, basicamente é a definição desse conector, né, que em alguns softwares, né, também são conhecidos aí como elemento rígido, tá? Como, né, Rigid Body Element, né, RBE, né, também alguns outros, né, nas trans aqui. E aqui dentro, né, basicamente a gente define, né, como um connector, que é chamado aqui de Rigid Body. Então, a vantagem, né, da utilização aqui desse conector, né, como um suporte para fixação, é que, nesse caso, todos os nós, né, dessa superfície, tá, que basicamente é uma região onde, na prática, né, a viga dessa ponte rolante ela está conectada ao trolley, né, e esse trolley ele possui, né, um grau de liberdade de rotação, né, que seria o próprio apoio em relação ao trilho, né, que fica apoiado aí na estrutura, né, do prédio. Então, é somente através desse elemento rígido que eu tenho a possibilidade de trazer esse efeito aqui de rotação aqui nessa viga. Tá? Caso eu não tivesse, né, esse elemento rígido, eu aplicasse uma fixação, né, um apoio basicamente na direção Y nessa face, eu não consigo, né, ter um resultado adequado, né, comparado ao resultado aqui desse elemento rígido, né, justamente por conta desse grau de liberdade, né, dessa capacidade de, através desse ponto, ele poder, né, fazer esse comportamento. Então, é um comportamento, né, típico aí de geometrias, né, normalmente grandes, né, onde normalmente eu tenho que considerar, né, o que acontece fisicamente com o componente, né, nesse caso aqui com essa viga, trazer aqui para dentro do software, né, e basicamente eu tenho que fazer, né, essa equivalência física, né, entre o que está acontecendo no meu modelo lá na realidade, trazer aqui para dentro do software. Então, nesse caso, o que foi definido é que nessa extremidade eu tenho, né, basicamente as restrições x, y e z, né, fixado aqui as translações, tá? E na outra extremidade, né, as translações, né, eu deixei livre no grau de liberdade, né, ao longo aqui do eixo X, né, para ela, em função, né, da carga que eu vou aplicar, vai ser aqui uma carga de flexão, tá? Então, basicamente, ela pode, né, se deslocar em relação ao eixo X, tá? Senão, ela acaba ficando hiperestática. E o principal efeito, né, que eu acabei, né, deixando aqui livre nessa restrição foi a rotação no eixo Z. Rotação no eixo Z basicamente seria esse eixo azul, tá? Justamente para ele poder realizar esse efeito, tá? Então ela está livre para fazer esse efeito, tá? Considerar essa viga, né, somente apoiada. Nessa geometria também, né, na definição aqui desse modelo, tá? Existe um outro componente, né, que é o trilho, que ele fica posicionado em cima dessa chapa superior. Basicamente, ele está destacado aqui nessa cor azul. Tá? Então, eu gerei aqui um elemento BIM, um elemento de viga,
né, trabalhando em conjunto com um elemento, né, de casca, com uma malha shell. Então, se eu tenho aqui a possibilidade de vir aqui em Elements, Display Cross Section. Tá? Então, eu consigo ter a visibilidade, né, desse elemento de viga trabalhando aqui em conjunto com o elemento shell. Tá? E ele vai garantir, né, uma estabilidade aqui em relação, né, à aplicação das cargas. Então, foi aplicado aqui um load, tá, nessa geometria, propositalmente uma carga pontual. Tá? Então, eu vou tirar aqui, eu vou deixar visível, por exemplo, somente metade dessa viga. Eu vou voltar aqui para dentro do Nastran. Pode ver que eu mudei, tá, de ambiente, eu voltei para o ambiente de modelamento, voltei para dentro do Nastran. Tá? Então, essa é a vantagem, né, da gente trabalhar aí com o, com, né, com o solver, né, de elementos finitos dentro aqui do próprio, tá, software de modelamento. Então, existe, né, uma carga pontual que ela está definida, né, justamente nesse ponto, e também aqui em um outro ponto, ela está definida exatamente, né, é, nessas duas posições aqui nessa geometria. Tá? Então, essa é uma condição, né, que seria uma carga pontual, basicamente, do carro de translação trabalhando em cima dessa viga principal. Tá? Então, esse modelo, né, ele também aqui já tá rodado, e eu vou, né, visualizar aqui também esse resultado. Tá? Então, a gente vai visualizar que, basicamente, né, as considerações que foram, né, realizadas aqui em relação a essa carga, né, pontual aqui na minha geometria, tá, em relação a essas restrições, tá, que foram aplicadas, né, basicamente ele vai trazer, né, esse efeito, tá, e a gente vai conseguir visualizar aqui, né, esses resultados, tá. Então, né, da forma, né, que foi gerado aqui essa geometria, tá? Então, através da construção, né, das superfícies que foram definidas lá dentro do ambiente de modelamento, a partir do momento que essas superfícies, tá, a aresta, por exemplo, dessa nervura interna, ela coincide com essa chapa inferior, tá? O próprio, né, Nastran aqui, ele se encarrega de fazer essa conexão aqui de forma automática, tá? Então, não tenho a necessidade aqui de me preocupar, tá, da conexão entre os elementos, tá? A conexão entre esses elementos aqui, ele é feito através de um parâmetro que eu escolho no momento que eu estou gerando a malha de elementos finitos. Então, é definido através desse continuous meshing. Tá? Isso impacta, né, basicamente na qualidade aí da visualização do resultado. Eu trabalho com uma malha contínua, ou seja, né, o nó que eu tenho aqui, né, nessa região, por exemplo, né, esse nó específico, ele é comum tanto para nervura quanto para os elementos que estão aqui na chapa inferior. Tá? Então, essa, né, é a vantagem aí de trabalhar aqui com esse continuous mesh. Tá? Então, eu posso trabalhar, né, com geometrias, tá, mais simples, com geometrias mais complexas. Tá? Então, justamente, né, o Nastran aqui ele dá suporte a todas essas geometrias, né, todas essas condições. Tá? Também é possível, né, rodar a análise modal, né, que seria a análise de frequência natural. Então, existem alguns componentes, né, por exemplo, esse rotor aqui desse ventilador, né, industrial, que é necessário saber
qual que é a frequência natural dele trabalhando a uma determinada velocidade, tá? Uma resposta, né, eu consigo obter aqui com análise modal. Quando eu executo análise modal, basicamente, né, ele vai trazer a frequência natural desse rotor numa situação, né, dele parado, tá, dele sem a rotação, e uma outra situação é rodar, por exemplo, uma análise, uma pré-estresse modal, onde inicialmente eu rodo uma análise é, com a velocidade rotacional. Então, o que acontece? Através da velocidade rotacional, eu tenho um impacto na rigidez desse componente. Através do aumento, né, da rigidez desse componente, eu passo a fazer uma análise modal. E aí sim eu consigo avaliar, né, o rotor desse ventilador, né, submetido a uma condição inicial. Tá? Isso é possível, né, fazer aqui dentro do Nastran. Tá? É o que a gente chama aqui dessa pré-estresse modal. Também, né, é um caso aí, né, uma aplicação aí né, de um cliente nosso, tá? De uma geometria semelhante a essa. Análise de flambagem, tá? Então é possível, né, definir aqui em algumas estruturas, tá? Então basicamente flambagem, né, a definição é a perda da estabilidade, né, em função de cargas de compressão, tá? Então tipicamente a flambagem ela pode ocorrer em componentes onde eu tenho a compressão. Então, nesse caso, né, eu tenho aqui um tanque, né, também aqui um exemplo, né, didático, tá? Através, né, desse tanque, basicamente todo definido aqui com elementos de casca, tá? Eu tenho os pés, que são elementos BIM, tá? Elementos de viga. Ele está submetido aqui a um carregamento, tá? Que seria a pressão hidrostática, tá? Uma carga, né? Que é possível, né? Um carregamento possível de ser definido aqui no Nastra. E através dessas condições é possível tanto realizar uma análise de tensões, uma análise linear estática, e também realizar uma análise modal. Desculpa, uma análise de flambagem, onde a análise de flambagem, né, conhecida também como buckling, ela vai trazer, né, qual que vai, caso ocorra a flambagem, tá, qual que seria, tá, o comportamento dessa estrutura, tá, que seria, né, nesse caso aqui, nesse formato. E ele traz o que a gente chama, né, essa análise, né, é uma análise onde os resultados, né, são definidos aí como alto valor, alto vetor. Então, o alto vetor basicamente seria o modo, né, de como vai ocorrer, né, a deformação caso ocorra a flambagem, e o alto valor, tá, basicamente seria qual que é a carga crítica para que essa estrutura, né, ela possa, né, acontecer a flambagem. Qual que seria a carga, né, necessária para poder ocorrer a flambagem? Nesse caso, tá, que foi aplicado aqui a própria carga de trabalho, esse resultado automaticamente seria como um fator aí de segurança, tá? Existem algumas normas, né, principalmente aí eu vi, né, alguns casos aí voltados para vasos de pressão, onde muitas vezes o critério, a análise passa, por exemplo, por uma análise linear, mas por conta, né, da flambagem, da avaliação da flambagem, né, a estrutura não passa, tá? Então existem algumas normas aí que muitas vezes esse fator é definido como o fator mínimo, né? Esse eigenvalue mínimo que ele traz aqui de resultado da casa de 9, tá? Então seria um fator de segurança, né, aproximadamente 9, né, em relação, né, ao critério de flambagem, tá? Então é uma aplicação, né, de alguns componentes, tá, específicos em algumas, né, estruturas aí específicas que, em alguns casos, né, algumas normas já trazem, né, esses valores aí característicos para flambagem. Em relação, né, a montagens, tá? Então, aqui é um exemplo, né, bem simples, onde foi avaliado aqui a conexão entre duas vigas, tá? Então,
um recurso bem interessante que existe aqui no Nastran, tá? Basicamente é a possibilidade, né, de criar o que a gente chama aqui de um connector do tipo Bolt. Então, aqui é só uma visualização de como seria, né, essa montagem na prática, né, quando a gente está no ambiente IAM, por exemplo, do Inventor, a gente define quais são, né, por exemplo, os parafusos, e quando a gente entra aqui para dentro do ambiente de análise, não é necessário fazer a malha de elementos finitos, por exemplo, para esses parafusos, tá? Então, existe um elemento específico para fazer a definição dos parafusos e, inclusive, tá, definir aqui a pretensão, tá, para cada um deles. E para esse caso específico dessa conexão, foi definido um contato, né, do tipo separation entre as chapas, né, tanto da coluna em relação, né, a essa viga. Então, a partir do momento que eu tenho todas todos esses componentes, né, trabalhando ao mesmo tempo aqui no meu modelo de análise, é possível saber, por exemplo, se a pretensão, né, desses 1.800 newtons, né, é suficiente ou não para manter esse componente, né, conectado quando eu aplico essa carga em um ponto remoto, tá? Então, né, é um exemplo, né, localizado aqui de uma estrutura onde eu consigo obter todas essas respostas, né, todos esses resultados aí de análise. Tá? Aqui são alguns exemplos, né, um pouco mais avançados aí, né, além de exemplos, né, estruturais. Então, aqui é um exemplo, né, de um cliente Autodesk, tá, que seria a análise, né, de um objeto caindo aqui em uma cabina. Tá? Então, é um requisito aqui de uma norma específica, tá, da indústria aqui, né, desse cliente. Tá? Então, o objeto ele cai a uma determinada altura, né? É um ensaio que foi realizado e aqui nós podemos ver o comportamento, né, dessa proteção, tá? E aqui a deformação plástica, tá? Então, isso aqui é uma análise tipicamente, né, não linear, onde é considerada a curva tensão-deformação aí do componente, tá? Então, essa, né, basicamente é uma que ele chama aqui de uma deformação plástica. Aqui é um exemplo de uma análise térmica, tá, de um componente aqui, de um bocal submetido, né, a uma análise térmica, onde inicialmente ele, né, existia aqui um- uma distribuição, né, de temperatura, tá? E essa distribuição de temperatura ela é avaliada, né, ao longo do tempo, né? Então, essa daqui é uma análise, né, nesse caso aqui, de um resfriamento, tá? Então, é possível visualizar, né, os valores, né, maiores valores aqui de temperatura, tá, em vermelho, né, e os menores valores, né, aqui na escala em azul. Então, essa é uma análise, né, do tipo transiente, né, que é possível fazer aqui dentro do Nastran também, tá? Tanto um equilíbrio térmico quanto uma análise, né, no regime transiente. Esse aqui é uma análise, tá, um pouco mais específica, considerando, né, materiais hiperelásticos, tá, onde existe, né, aqui a definição, né, existe uma certa complexidade em relação ao modelo, né, de material, nesse caso aqui a borracha, aqui também, né, a definição de grandes deformações. Inicialmente o componente, a geometria é bem diferente da geometria deformada final, né, e também, né, o contato aí entre os componentes, inclusive, tá, o contato entre o próprio, né, componente, nesse caso aqui desse selo. E também, né, um caso aqui específico, né, de um estampo, tá, de um estampo sendo submetido aí, né, a esse ensaio, né, basicamente pode ser um ensaio, tá, ou pode ser uma situação
né, que pode ocorrer aí, né, em algum processo industrial, tá? Então é possível fazer também, algumas análises, né, tá, desse tipo aqui dentro do Nastran. Aqui também, né, uma outra análise, tá? Nesse caso aqui são algumas análises usando o solver explícito, tá? Do Nastran. Nesse caso é possível avaliar, né, uma que a gente chama aqui de uma flambagem não linear, tá? Desse componente para conhecer qual que seria, né, a carga limite, né, de carregamento aqui desse componente, tá? E também, né, aqui como, né, um exemplo aqui de um solver explícito, né, um projétil, né, submetido aí, né, à avaliação, né, da penetração desse projétil aí, né, em algumas chapas metálicas aqui. Tá? Então, né, diversas, né, aplicações, né, desde, né, estruturas mais simples aí, que são o dia a dia, né, o grande dia a dia aí da indústria, como algumas situações, tá, um pouco mais específicas, né, que pode ser um pouco mais atípicas aí do dia a dia. Tá? Então esse, né, basicamente o tempo, né, acaba passando rápido. Então essa é uma ideia, né, que eu gostaria de trazer para vocês, né, do potencial aí da ferramenta, né, do Nastran, o que é possível, né, tá desenvolvendo. E nós aqui da MapData, né, como é que a gente pode auxiliar, né, vocês aqui em relação, né, à implantação, né, em relação aí, né, às empresas, né, de repente que já possuem a Product Design, tá, mas que ainda não fizeram o uso, né, do Nastran, né, dessa ferramenta, e também, né, para algumas empresas, tá, onde ainda, né, não possuem a Product Design, mas eh, possui, né, a demanda, possui interesse, né, como é que a gente pode ajudar. Nós temos, né, aqui dentro da MapData os treinamentos, tá, EAD, né, inclusive do Nastran, né, existe o treinamento EAD, tá, que é possível, né, assistir esse treinamento a qualquer momento aí, né, ele vai ficar disponível por 30 dias, tá, esse treinamento. Então, no melhor momento, né, na melhor horário aí, é possível fazer o aprendizado e aplicar no dia a dia aí da indústria. Nós temos também a modalidade de treinamentos, né, virtuais ou presenciais, tá, onde é possível, né, no decorrer do próprio treinamento, né, já poder visualizar algumas situações próximas, né, do dia a dia da empresa, né, ou em alguns casos, né, poder fazer o treinamento, né, com algum exemplo da própria empresa, né, caso, né, sobre um tempinho aí no final do treinamento. Então, normalmente, né, em alguns casos a gente acaba sempre, né, fazendo algo semelhante, né, para retratar o que vai ser utilizado aí no dia a dia. Nós também prestamos, né, consultoria em algumas aplicações específicas, então a empresa pode realizar o treinamento conosco aqui na MapData, mas existe uma situação, né, no dia a dia onde ela se deparou que é, né, um pouco fora, por exemplo, né, de algumas análises que foram abordadas no treinamento. A gente pode fazer essa consultoria, essa assessoria, tá? E também nós realizamos, né, prestação de serviços, né, de análise aí por elementos finitos, tá? Caso, né, exista aí alguma demanda, tá? E nós podemos, né, a MapData pode realizar essa prestação aí de serviço aí para as empresas. Então, o que eu havia, né, me planejado aí para mostrar para vocês, né, nesse momento, a princípio, né, eram essas informações, né, e caso tenham algumas perguntas, né, eu acabei avançando aí um pouquinho em relação ao tempo, né, mas
acho que a gente pode, né, aproveitar aí pelo menos alguns 5 minutinhos, tá, para a gente poder, né, responder aqui algumas perguntas, tá? Então aqui uma pergunta, né, do André, o que é considerado, né, uma chapa fina, né? Basicamente, qual é a razão de proporção, né, em relação às outras dimensões, tá? Em algumas literaturas, tá? Deixa eu só voltar aqui nos primeiros slides, tá? Então, algumas literaturas eles têm definido, né, como elemento, né, uma razão, né, da ordem de 20 para 1. Tá? Então, a espessura em torno de 20 vezes, né, menor do que as demais dimensões. Tá? Isso por questão né, que para você definir, né, qual que é a diferença, onde que existe, né, esse diferencial entre elemento de casca né, e o elemento sólido. O elemento sólido ele é um elemento que ele possui 3 graus de liberdade por nó, somente os graus de liberdade de translação. Tá? Já o elemento de casca, né, no equacionamento interno desse elemento, ele possui 5 graus de liberdade. Tá? Ele conta com as rotações, tá? Diretamente aqui nos nós. Tá? O sexto grau de liberdade basicamente seria, né, a rotação em relação, por exemplo, ao eixo Z, né, a rotação no plano. Então, para elementos, para análises, né, lineares aí, basicamente 5 graus de liberdade é o suficiente. Tá? Quando eu trabalho com grandes deslocamentos, grandes deformações, existe um parâmetro aqui no Nastran onde eu ligo, né, esse sexto grau de liberdade. Tá? Então é uma forma aí, né, da gente é, não sobrecarregar, né, o solver no momento da análise. Então, através desse equacionamento interno do elemento de casca, basicamente ele é um elemento onde, né, ele capta muito bem esse efeito da flexão. Tá? Então, muitas vezes, nem sempre a gente existe, né, essa necessidade, né, de você considerar essa proporção, né, de 20 para 1. Tá? Basicamente, você pode trabalhar com elemento de casca, né, numa proporção até menor que isso. Né? Muitas vezes, se você espera, né, uma flexão em alguma região da sua geometria, tá? Não existe nenhum problema, a princípio, né, em trabalhar com elemento de casca, tá? Abaixo dessa proporção. Acima dessa proporção, né, com certeza aí, né, é vantagem. E caso a gente, né, você opte em não trabalhar com elemento de casca e trabalhar com elementos sólidos, tá? A recomendação é que na região onde existe essa flexão, né, pode ser uma flexão local, você trabalhe com pelo menos 2 elementos ao longo da espessura. Tá? Justamente para os nós dos elementos sólidos, ele poder captar a variação das tensões ao longo da espessura. Tá? Então, essa, né, a principal recomendação aí em relação, né, a elementos sólidos e elementos de casca. É, uma dúvida aqui, né, do Marco Antônio, tá? Que dentro do Inventor, né, 2022, ele tem um ambiente FEA, isso que é o ambiente Stress Analysis, e o Nastran é um software independente. Tá? Né, o software é um software independente, sim, né? Ele é um software, né? Ele é um complemento que é instalado, né? Dentro do ambiente aí do Inventor, tá? Então, quando a gente entra dentro aqui do Inventor, tá? Basicamente você tem, né, esse Stress Analysis e quando é instalado o Nastran, ele habilita esse outro ambiente. Tá? Então, dentro aqui do Stress Analysis é possível realizar, né? Então, a respeito, né, de se existe uma diferença, né, entre um e outro, né? Sim, existe sim a diferença. Dentro do Stress Analysis é possível trabalhar
com elementos sólidos e elementos de casca. Tá? Os elementos de casca, basicamente, é possível trabalhar, né, com uma geometria onde eu modelo um sólido e trago esse sólido, né, para dentro do ambiente de análise, e no ambiente de análise eu gero uma mid-surface. Eu não tenho a possibilidade, por exemplo, de trabalhar, de gerar as superfícies, tá, e levar essas superfícies para dentro do ambiente de análise. Tá? Isso, né, perante aí ao modelo, né, de elementos finitos. Existe a possibilidade, né, de trabalhar com elementos de viga, tá? Mas aí não seria, né, o ambiente do stress análise, seria somente o ambiente do frame análise, onde eu gero a estrutura, né, com os elementos do frame generator, né, dos perfis metálicos, e eu consigo trabalhar somente de forma isolada dentro do frame análise. Eu não consigo juntar, por exemplo, elemento de viga junto com elemento sólido ou elemento de casca. Tá? Então, o elemento stress analysis ele é independente do ambiente do frame análise. E além disso, né, além de algumas considerações, né, aí em relação aos tipos, né, de elementos que cada um deles trabalham, né, existem algumas, né, limitações em relação a, ao elemento rígido, por exemplo, né, onde eu tenho a possibilidade, né, de definir somente aqui dentro do Nastran, em relação, né, aos tipos aqui de análise, tá? Então, né, uma análise, né, tipicamente usada, né, em algumas empresas é a análise de flambagem, né, análise de fadiga, tá? É possível fazer aqui dentro do Nastran, análise, né, análise térmica, tá? Então existe, né, esse diferencial, tá, do Nastran. Então o Nastran ele vem basicamente para complementar o que está disponível aqui dentro do Stress Analysis, tá? E ele acaba sendo uma instalação separada do Inventor, justamente porque é possível fazer um licenciamento somente do Inventor, tá? E é possível, né, através, né, da Product Design, o Inventor, né, faz parte do pacote juntamente com o AutoCAD e diversos outros softwares, tá? E dentro, né, desse pacote também está incluso o Nastra. Então, através, né, da aquisição da Product Design, tá, é possível, né, ter acesso aí ao Inventor Nastra. Aqui, né, uma dúvida em relação, né, às unidades que foram aplicadas, né, em relação ao 0,5 MPa aqui da ECM, da meio MPa, né, basicamente é Newton por milímetro quadrado, tá? Então é essa, né, a unidade que foi aplicada, tá? Então o MPa, né, é a unidade que foi aplicada, né, a pressão. É, aqui a respeito, né, uma dúvida do Antônio, né, se ele gera, né, se o Nastran gera um memorial de cálculo, né, basicamente ele gera o que a gente chama aqui de um report, tá? Então eu venho aqui na análise, né, generate report. Então ele basicamente ele vai dar, né, um resumo aqui do modelo, né, da análise, o que foi feito, né, em relação aí às definições dos tipos de elementos, restrições, carregamentos, tá? E vai tirar algumas imagens, né, com os resultados, né, com algumas definições aí, tanto em relação às definições, né, do modelo, quanto os resultados finais aí da análise, tá? Então, né, essas são as principais dúvidas, né, que recebemos aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir, né, responder todas as perguntas aqui por conta do tempo, mas de alguma forma, né, a gente vai entrar em contato aí com vocês, né, que tiveram algumas dúvidas, algumas questões, e
né? E para poder, né, sanar essas dúvidas aí de vocês. Tá? Então, eu gostaria de agradecer, né, a presença, a atenção aí de todos vocês, né? E de alguma forma, né, caso vocês tenham, né, alguma necessidade em relação ao Nastran, né, em relação aqui ao que foi, né, definido, o que foi mostrado aqui nesse webinar, né, pode ficar à vontade, né, para entrar em contato aqui com o nosso departamento comercial, né, através do e-mail, né, comercial@mapdata.com.br, né, através do telefone, né, 34754100, tá? E né, o próprio pessoal, né, do comercial, eles podem, né, fazer esse redirecionamento, né, das informações, e aí eu posso entrar em contato aí com vocês. Tá ok? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Uma boa tarde.